injustiça imperando, o certo passa a ser errado, o errado passa a ser certo. A justiça está se redobrando e se convertendo em injustiça. Os corruptos estão se sujando cada vez mais. Os iníquos estão se tornando iníquos cada vez mais. Os perversos estão se tornando perversos cada vez mais. Os que praticam injustiça estão praticando injustiça cada vez mais. Aqueles que eram para julgar com justiça estão julgando com injustiça. Aí a justiça foi colocada de canto. Pessoas inocentes eram presas. Pessoas corruptas, corrompidas e contaminadas com a perversidade do pecado, além de estarem livres, zombava de quem estava preso. E Abacuque, vendo tudo isso acontecendo, as leis foram mudadas, aplicavam para si somente aquilo que favorecia aos cruéis, de corações pesados e perversos e enganosos. Eles não tinham misericórdia da viúva, eles não tinham misericórdia do órfão, eles não tinham ampla misericórdia das famílias, eles zombavam de quem servia a Deus, eles estavam distantes da presença e da vontade de Deus. E Abacuque já estava por aqui de ver tanta injustiça acontecendo. Não se acostume em ver o certo virando errado, o errado virando incerto, e você dizendo agora é normal. Isso é normal. É nada de normal, é anormal. Não perca a esperança. Espera, aguarda, porque Deus vai intervir, porque Deus vai agir, porque a justiça de Deus não tarda e nem falha. É no tempo determinado por Ele em que ela vai se cumprir em ação. Não vai demorar. Vou tratar com eles, por quê? Porque, irmãos, o povo naquela época deixaram Deus de fora, viraram as costas para Deus, fizeram para si ídolos de madeira, de ferro, de bronze, de prata, e se curvava diante deles e adorava a eles. Deus estava dizendo para aquele povo: eles vão ter que entender e conhecer o peso da minha mão e entender que a nação desta terra só tem senhor e não tem senhora, só tem salvador e não tem salvadora, só há um Deus poderoso, justo, eterno, fiel, e Ele é justo em suas causas, Ele é Deus. O Senhor colocou ao meu coração para compartilhar com a igreja, e se nós nos voltarmos com muita atenção para o que o Senhor tem a dizer, com certeza nós vamos sair daqui nessa noite abastecidos da presença poderosa do Senhor. Abacuque 1, e depois nós vamos ler Abacuque 3, versículo 1 e 2. Primeiro Abacuque, capítulo 1, quantos estão procurando, diga glória a Deus. Aleluia. Abacuque é Abacuque mesmo. Aleluia. Isso. Somente os que disseram que encontraram, mas não encontraram, digam amém. Porque tem gente que é assim, quando esses livros difíceis de achar, tem crente que ele perde logo a paciência, ele abre lá em Gênesis e diz amém. Mas encontrou foi nada. Você está entendendo? Você vê a importância de nós ficarmos ligados e aprender acerca das Sagradas Escrituras. A Bíblia, irmãos, ela tem nas primeiras páginas o índice.
Lá no índice está lá Primeiro Testamento, Segundo Testamento, e lá tem tudo, né? Os evangelhos, os livros. Você vai ver lá, exemplo, Abacuque, página tal, aí você vai lá procurar a página tal, exemplo da minha é 1143 ou 142 aqui na minha, né? E aí rapidinho você encontra, né? E aí fica tudo certo. Mas vamos lá, Abacuque, capítulo 1, versículo 1. Quantos encontraram, digam amém. Amém. O peso que viu o profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritarei violência, e não salvarás? Por que razão me fazes ver a iniquidade e ver a vexação? Porque a destruição e a violência estão diante de mim. Há também quem suscite a contenda e o litígio. Por esta causa, a lei se afrouxa e a sentença nunca, grave isso, a sentença nunca sai. Porque o ímpio cerca o justo e sai o juízo pervertido. Capítulo de número 3. Oração do profeta Abacuque sobre a forma de canto. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te de quem? Da misericórdia. Lembra de quem? Curve a tua cabeça, não feche a Bíblia. Senhor Deus, assim como o Senhor falaste ao meu coração no dia de hoje, nós te pedimos, ó Pai, fala conosco o que o Senhor reservou para as nossas vidas, nos cerca com a tua presença. Fala conosco segundo o teu querer e a tua vontade, e nós te louvaremos. Não permita, Senhor, que ao término desta mensagem, deste culto, nós retorne para os nossos lares da mesma forma que aqui adentramos e chegamos, mas que possamos nos alimentar da tua palavra como fonte de águas vivas dentro do nosso ser. Tira, Senhor, toda inquietação, toda distração, todas as formas que o inimigo usa para roubar a atenção, em que nós estejamos voltados à tua palavra. E nós te rendemos graça nessa noite, porque o Senhor é digno de honra, glória,
louvor e exaltação. Assim te engrandecemos, ó Deus, pois estamos na tua dependência. Amém e amém. Tome o teu assento. Agora que você se assentou, dá um sorriso para o irmão, para a irmã que está aí próximo a você. Se não tiver ninguém próximo, dá um sorriso de longe mesmo. E vê se esse irmão e se essa irmã responde o sorriso para você. Já ouviu dizer que às vezes é melhor sorrir do que chorar? Meus irmãos, nós estamos diante de uma passagem bíblica que nos comprovam a grandeza de Deus, a necessidade do seu povo, e nos traz ensinamentos profundos, baseados nos versículos que nós lemos, que se aplicam e acontecem até os dias atuais em que nós estamos vivendo. As palavras que nós acabamos de ler são vivenciadas, proferidas pelo conhecido profeta Abacuque. Abacuque pertencia à tribo de Levi, e a Bíblia diz que Abacuque era levita. Dentre tantos homens da época, o Senhor escolheu Abacuque para lhe mostrar o que estava acontecendo. Os irmãos observam que no capítulo 3, Abacuque está fazendo uma oração em forma de canto. Já no capítulo 1 que nós lemos, Abacuque está narrando a iniquidade de Judá e o castigo pelas mãos dos caldeus e a intercessão do profeta, o que ele estava sentindo e o que Deus estava prestes a falar. Foi tão forte o que ele presenciou, que os versículos, ao iniciar o primeiro, destaca que o peso que viu o profeta Abacuque, não era algo leve, mas era pesado. Para vocês terem uma noção, eu nem posso, nem devo falar com tanta clareza aquilo que Abacuque presenciou naquela época. Mas para um bom entendedor, poucas palavras já bastam. Na época, Judá estava tão distante de Deus. O povo que outrora mantinha uma vida santa, a régua, a linha, com tanta dedicação às coisas de Deus, de natureza que vivenciaram o seu primeiro amor, a sede das coisas de Deus, o anseio, a fome das coisas de Deus, o zelo,
a dedicação tão ampla das coisas de Deus, de forma que era notória à vista de todos. Chega-se um tempo em que eles não vivenciavam mais isso, se distanciaram, e não foi do dia para a noite, foi aos poucos, porque ninguém se desvia do dia para a noite, é aos poucos. Nós é que temos o costume de dizer: o que aconteceu com fulano, beltrano, que parou na fé, desistiu da fé, desviou dos caminhos do Senhor. Não é do dia para a noite, é aos poucos. Aos poucos se afastam, aos poucos se deixam, aos poucos não tem mais a fome e a sede, o anseio pelas coisas de Deus, vão perdendo o apetite, vão se afastando e vão se distanciando, e quando pensam que não, já estão perdidos, a ponto de estarem tão distante que não sentem mais o anseio pelas coisas de Deus. E guarde o que eu vou lhe dizer: se você quiser saber aonde um demônio ou o diabo está, não se espante com o que eu vou lhe dizer. Alguém pode dizer: eu queria saber aonde que o diabo está na hora dessa, eu queria saber aonde um demônio está na hora dessa. E eu posso lhe afirmar: onde tiver um crente, o diabo e os demônios estão. Que é isso mesmo? A Bíblia diz, irmãos, a Bíblia diz: o diabo anda de redor. E tu acha que ele anda de redor de quem? Aonde a gente está, ele está procurando roubar a nossa comunhão com Deus, procurando roubar a nossa paz, a nossa alegria, a nossa dedicação com as coisas de Deus. E se a gente não vigiar, a gente perde. Por isso que a palavra em outro tempo diz: não deis lugar ao diabo. Se o texto diz não deis, significa que ele quer. O Senhor está dizendo: não deis. Por quê? Porque ele quer, mas não deis. Nesta época aqui, a Bíblia diz que a corrupção havia tomado conta da terra. Abacuque fica desesperado em ver tanta injustiça, tanta crueldade, observando e ver em amplamente destacável diante dos seus olhos, e ao escutar perante os seus ouvidos, de que a injustiça passou a imperar. O que era certo passou a ser errado, e o que era errado passou a ser certo. As coisas começaram a ir de cabeça para baixo. O homem que Deus criou, lá em Gênesis, que diz que Deus criou macho e Deus criou fêmea, e o homem, ele criou e disse: não é bom que o homem viva só, falhei uma adjuntora, uma companheira para ele. Agora estavam invertendo todos os valores, indo contra os princípios de Deus, indo contra os ensinamentos bíblicos, e a coisa começou a virar uma bagunça desenfreada. A Bíblia diz que eles se embriagavam tanto, que quando se reuniam para se embriagar, as artimanhas que muita gente pensa que surgiu na atualidade, naquela época já acontecia. Nos dias de hoje chama-se o golpe do bom dia. Naquela época era boa noite, Frederico. Já existia há muito tempo, irmão. E sabe o que eles faziam? Eles se reuniam para se embriagar e corrompiam quem não se embriagava. Exemplo: se Beltrano não bebia, não se embriagava, eles convenciam, diziam: bebe, rapaz, bebe, não vai dar nada. Bebe, rapaz, eu não posso, eu sou servo do Senhor, não vai dar problema nenhum. Bebe, rapaz. Aí o cara bebia uma e dizia: rapaz, é muito pouco, bebe outra. Ele bebia outra: não, bebe mais, rapaz. Aí ele bebia, ia se embriagando. Quando a pessoa se embriagava, eles tiravam a roupa da pessoa para ver a sua nudez. E era só o início.
do que acontecia depois, ainda amplamente mais, tanto com os homens quanto também com as mulheres. E quando eles faziam isso, pastor Fernando, eles comemoravam. E rapaz, tu viu, rapaz, ele bebeu, foi muito, rapaz. E tu viu o que a gente fez com ele depois que ele estava bêbado, rapaz? Outro chegava a dizer, eu bati foi na cara dele depois que ele estava embriagado, porque ele não conseguia reagir. Outro dizia, eu fiz o que eu queria com ela, porque estava embriagado. Eles se esbanjavam, eles zombavam, eles sorriam. A injustiça era apregoada notoriamente diante deles. E quem era consertado, quem era justo, quando via aquela situação, ficava espantado com tamanha violência, com tamanho desprezo, com tamanha zombaria, com tamanha injustiça. E isso acontecia diante dos olhos de Abacuque. Quando Abacuque viu aquilo acontecer, aquela zombaria acontecer, Abacuque disse, Senhor, tu não está vendo isso não, Senhor? Essa injustiça não pode continuar, Senhor. Olha o que estão fazendo, Senhor. Estão zombando perante a tua face, Senhor. Cadê a justiça, Senhor? E o Senhor estava em silêncio. Os juízes da época prendiam pessoas inocentes, colocavam-as em prisões e esqueciam lá. Quem conhece de lei de justiça nos dias de hoje sabe, o camarada é preso, fica um tempo preso, depois tem o julgamento e sai a sentença. Nesse tempo aqui, prendia-se hoje, 5 anos depois, nada de julgamento. Que isso? Aí a justiça foi colocada de canto. Pessoas inocentes eram presas. Pessoas corruptas, corrompidas e contaminadas com a perversidade do pecado, além de estarem livres, zombava de quem estava preso. E Abacuque, vendo tudo isso acontecendo, as leis foram mudadas, aplicavam para si somente aquilo que favorecia aos cruéis, de corações pesados e perversos e enganosos. Eles não tinham misericórdia da viúva, eles não tinham misericórdia do órfão, eles não tinham ampla misericórdia das famílias, eles zombavam de quem servia a Deus, eles estavam distantes da presença e da vontade de Deus. E Abacuque já estava por aqui de ver tanta injustiça acontecendo. O camarada cometia crime, e perante o juiz, o juiz olhava para ele e dizia, o que aconteceu? Eu matei uns 10. O juiz disse, tem problema não, menos 10 na cidade, solta este homem. A injustiça é o que estava imperando. E se alguém se levantasse para erguer a bandeira da paz, se alguém se levantasse e dissesse que era contra os ensinamentos deles, as leis deles, qual era o lugar de destaque final? Prisão ou morte. E Abacuque está vendo tudo aquilo ali. Irmãos, uma coisa é você estar perto de quem é injusto, você sendo injusto também. Agora você é pelo certo e está vendo a injustiça acontecendo e sem poder fazer nada. E aqui a gente entende que nem sempre Deus vai responder a nossa oração no tempo que queremos, não. Tem crente que ele diz que ele tem tanta intimidade com Deus que ele diz, eu vou subir o monte agora e Deus vai me responder agora, porque eu sou muito íntimo dele. Ô meu querido, com todo respeito, as coisas de Deus não funcionam assim. Deus responde é quando Ele quer responder. Amém? Porque eu tenho muita intimidade com o Senhor, irmão. Quem é nós perto de Davi? Exemplo. Vai ler o Salmos 13.
O homem segundo o coração de Deus, que matou leão, que matou urso, que derrotou gigante, que venceu batalhas e pelejas, está lá no Salmos 13. Até quando, Senhor? Até quando, Senhor, te calará? Até quando, Senhor, estarás em silêncio diante de mim? Até quando, Senhor, os meus inimigos zombarão de mim? Até quando serei perseguido? Até quando tu se calas, Senhor? Se o Senhor respondesse amplamente ali, ele diria: até o dia que eu bem quiser. Aleluia. E a gente precisa entender isso. Só que se Deus não responder, não significa que Ele não vá responder. Você está entendendo? Porque tem gente que é assim, se tu liga para Ele hoje, que dia é hoje? Domingo, chamada não atendida. Domingo que vem, tu está esperando Ele retornar. Ele não retorna, Ele diz: eu esqueci, uma semana todinha. Você está entendendo? Jesus não é assim, pode passar 1 ano, 2 anos, e a gente, meu Deus, já tem 4 anos, Senhor, meu Pai, oh Senhor, Senhor, tu esqueceu, Senhor? Não, simplesmente Ele vai responder quando Ele quiser. Deus está em silêncio. Aí no versículo 3 ele diz: por que razão me fazes ver a iniquidade e ver a vexação? Não entendi, vou lhe explicar. O Senhor disse que o Senhor, o povo que serve o Senhor, é para dar exemplo, Senhor. A tua palavra nos ensina que nós devemos ser o exemplo dos fiéis. A tua palavra nos diz amplamente que nós somos o sal da terra e nós somos a luz do mundo. A tua palavra diz que a gente tem que se santificar, porque sem a santificação ninguém verá a Deus, Senhor. E o povo que deveria dar exemplo como servos estão dando um péssimo exemplo. Olha que vexação que está acontecendo diante da gente. Estamos envergonhados perante tudo e perante todos. E para que o Senhor me fez ver isso, Senhor? Ele não estava entendendo. Tanta gente para ver isso, o Senhor coloca justamente eu. Porque Deus não erra em suas escolhas. Não tente transmitir o que você está vivendo para terceiros. Não vai funcionar. Uma vez eu estava numa prova tão grande, e um obreiro falou assim para mim: a prova está grande, não está, bispo? Eu disse: está. Ele disse: quer trocar comigo pela minha? Quando eu olhei para ele, eu lembrei da prova dele. Eu falei: está repreendido. Sangue de Jesus tem poder. Tu com a tua e eu com a minha. Deus conhece o grau até onde a gente pode suportar. Porque a destruição e a violência estão diante de mim. Há também quem suscite a contenda e o litígio. Essa classe permeava claramente, sem maquiação. Você está entendendo? Não tinha mais maquiação. E nos dias de hoje não é diferente. Estava comentando com a minha digníssima hoje sobre isso. Ontem. Na minha época, irmãos, quando eu estava no mundo, a gente, aquele grupinho, quando queria, que agora a gente tem que saber até passar o linguajar, porque senão a gente é bloqueado. Naquela época, quando eu queria colocar um beabá na mente, vocês estão entendendo? A gente ia para um canto, missionária Terezinha, para um bequinho. A gente ia para um terreno baldio. A gente ia para um lugar onde ninguém estava vendo a gente. Aí agachava lá e aí deschavava o negócio e acendia. Depois que botava para dentro, a gente saía flutuando pelas ruas. Hoje, aquele grupo de jovens, no meio de todo mundo assim, ó, os papelzinhos na mão, deschavando o negócio, enquanto uns 4 já estão fumando e jogando fumaça. Você está entendendo? E o que é isso? A injustiça imperando. O certo passa a ser errado, o errado passa a ser certo.
A justiça está se redobrando e se convertendo em injustiça. Os corruptos estão se sujando cada vez mais. Os iníquos estão se tornando iníquos cada vez mais. Os perversos estão se tornando perversos cada vez mais. Os que praticam injustiça estão praticando injustiça cada vez mais. Aqueles que eram para julgar com justiça estão julgando com injustiça. Os dias atuais em que estamos vivendo está diferente. Bandido está solto e quem é justo, quem é trabalhador está preso. Por que está preso? Porque tem gente que tem que colocar grade na janela, grade na porta, circuito de segurança, cerca elétrica, e ainda tem mais, não basta isso só não. A gente fica preso dentro de casa e o bandido solto do lado de fora. A injustiça está se alastrando sobre a terra. O ser humano não tem mais prazer em somente tirar a vida dos outros. Agora eles têm que tem que filmar, porque só tirar a vida não basta. A injustiça está se alastrando sobre a terra. Mas eu já vou antecipar com base na palavra. Não se engane e não se deixe escarnecer. Se Deus está em silêncio, não significa que não está vendo. Deus está calado, mas não significa que não está agindo. Quando Ele decidir se colocar de pé, vocês vão contemplar o peso da mão do grande onipotente Deus. Quando Ele decidir falar, Deus vai entrar com providência, Deus vai agir com justiça, e é no tempo dele, porque Ele é juiz por excelência. Quem viver verá. Porque, irmãos, quem é pelo certo e vê o errado, tem coisa que a gente fica: Jesus, que negócio é esse, Pai? Não vai acontecer nada. Irmãos, a Bíblia fala que tem coisas que Deus permite para que seja revelado. O quê? Quem é e quem não é. Porque existe dois tipos de conceitos de erros: o que pratica e o que concorda. Não confunda as coisas. Eu não estou dizendo a pessoa caiu, pecou, errou, fracassou, estenda a mão, levanta. Caiu, abraça. Ora, intercede. Outra coisa é: está tudo errado e a pessoa coopera com o erro. É injusto e a pessoa se envolve com o que é injusto. Você está entendendo? Devemos olhar tudo com base na palavra. Que é isso? Versículo 4: porque por esta causa a lei se afrouxa e a sentença nunca se manifesta, ou nunca sai. Irmãos, se a lei se afrouxa, a coisa vira bagunça e dá um parecer que não vai acontecer nada. Oi, irmãos, o mundo ainda vai conhecer amplamente o que Abacuque diz no verso 1 aqui: o peso que viu o profeta Abacuque, nós também veremos. Que peso é esse? O peso da mão de Deus. Aleluia, aleluia. Porque o ímpio cerca o justo e sai o juízo pervertido. Aí Abacuque diz: até quando, Senhor? Está no versos 2. Até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutas? Eu vou interpretar para você entender bem claramente. Olhe para cá. Sabe o que Abacuque está dizendo? Até quando eu vou orar sem ter resposta? Até quando eu vou gritar: violência, violência, injustiça, corrupção, falhas, engano? Até quando, Senhor? E o Senhor está em silêncio.
Você pode me ajudar a pregar e repetir assim comigo? Nosso Deus tem boca e fala, ouvidos e ouve, olhos e vê, e mãos e apalpa. Tem até um hino que fala sobre isso, né? Mãos e apalpa. E tem gente que pensa que a mesma mão dele que apalpa para dizer: eu lhe amo, meu filho, deixa eu lhe dar um abraço, é a mesma mão que ele aperta, que ele puxa a orelha, que ele espreme. É a mesma mão que ele coloca a gente no prumo depois, com moleiro nas mãos, e molda o vaso. Se não ficar do jeito que ele quer, ele quebra, ele faz de novo. É a mesma mão que coloca o crente no prumo, é a mesma mão que faz a gente se endireitar. É a mão do carpinteiro que pega aquilo que é desconcertado e conserta e coloca conforme deve ficar, porque ele é Deus, ele é poderoso, ele é fiel, ele é justo, e está falando através da palavra desta noite. Deus estava em silêncio, João. Deus se calou, missionária Terezinha, e não falava mais. E ele ficou desesperado com isso. Até quando? Até quando? Até quando? Tem gente que está orando já faz tempo e até agora não aconteceu nada. Tem gente que dá data, dá o dia, um mês, a hora. Não se aventure não, porque em Eclesiastes 3 a Bíblia diz que para todas as coisas há um tempo determinado por Deus. Quem determina o tempo é Deus. Tudo que Abacuque queria era resposta. Grave isso. O que Abacuque esperava, evangelista Cláudio, é que Deus respondesse a ele. Porque o que era para ver e o que não era para ver, ele já tinha visto. O que não era para ouvir e o que era para ouvir, ele já tinha escutado. Agora, ele amplamente queria ouvir a resposta de Deus. E você já ouviu falar que tem hora que a gente pede para Deus matar? Ué. Tu tá caladinho, mas Deus viu naquele dia, tu falou: Senhor, mata esse homem, Pai. Ele é ruim, Jesus. Ainda bem que Jesus não faz o que a gente quer, né? O filho rebelde que diz: oh, tomara que meu pai morra para eu fazer o que eu bem quiser. Eu já fiz isso. Hoje eu oro e falo: Senhor, multiplica os anos de vida do meu pai e de minha mãe. Multiplica, Senhor, multiplica. Mas quando eu era rebelde, irmão, quando eu não servia a Deus, ou se meu pai morrer, eu vou poder ir para onde eu quiser e fazer o que eu bem quiser, inclusive para o inferno, que era para onde eu ia se eu não tivesse arrependido. Você está entendendo? Deus responde, mas é no tempo dele. E Deus respondeu. Só que quando Deus responde, a gente às vezes fica sem entender. Porque tem gente que pede para Deus uma coisa e quando Deus vai fazer, aí tenta interferir. Não, Senhor, eu entrego nas tuas mãos, Senhor. Eu entrego meu pai, eu entrego meu filho, eu entrego meu esposo, eu entrego minha esposa na tua mão. Senhor, trata do teu jeito. Aí quando o Senhor começa a tratar, aí a gente vai lá e diz: Senhor, pega mais leve, Pai. Eu pedi, Senhor, mas não foi tanto assim. Não, Pai, irmão, é porque Deus, Ele sabe a forma que Ele e ela precisa. Você está entendendo? Ele conhece o profundo. Se a gente colocar a mão, Deus não vai agir. Às vezes Deus não fez ainda por causa disso. Às vezes é culpa nossa mesmo. Você está entendendo? Vocês veem no texto, irmão. Eu estou aqui, eu não consegui ainda sair da introdução, mas eu não vou me alongar no texto. Mas olha, eu quero que você conscientiza na sua mente que esta palavra é ampla, clara e destacável. Que o que Abacuque queria era a resposta de Deus. Aí no capítulo 2, quantos estão me ouvindo? Diga amém. Amém. No capítulo 2, abre aí. No versículo 2, o Senhor responde. Os irmãos acompanhem aí.
Como é que o Senhor sabe, bispo, que o Senhor respondeu? A Bíblia está dizendo. Não são palavras minhas. Abacuque 2, versos 2, olha o que diz. Então o Senhor me respondeu. Depois de tanto tempo calado, Mário, o Senhor responde. E vamos ver o que o Senhor respondeu. E disse: escreve a visão e torna bem legível sobre as tábuas. Olha aqui para mim, deixa eu te explicar. Naquela época não é como nos dias de hoje. Existe a tecnologia. Naquela época o Senhor dava uma visão. Pega as pedras lá, as tábuas, seja de pedra ou seja de madeira, escreve nelas. Escreve, para quê? Para não esquecer. Você está entendendo? Eu tive um sonho. Se você não quiser esquecer, já escreve. Sonhei isso, tal, para você não esquecer. Eu disse, eu vou te falar através da visão, e você torna bem legível. Em outras palavras, vê se escreve direito. Você está entendendo? Para na hora de você interpretar para quem vai as ouvir, não falar assim, e essa letra aqui está errada, essa escrita está errada. Não. Escreva legível sobre as tábuas, para que possa ler o que correndo passa. E não entenda isso, pelo amor de Deus. Versículo 3: porque a visão é ainda para o tempo determinado. Eu vou lhe explicar isso aqui. É o mesmo que o Senhor falar assim, olhe para cá, o Rayane, anota aí a visão que eu vou lhe dar. Aí você começa a escrever e diz, não, peraí, não erre nenhuma letra, viu? Escreva legivelmente, você está entendendo? Para que depois o negócio seja bem transmitido. E outra coisa, porque a resposta do acontecimento, da ação, não vai ser agora. Eu vou responder agora, segundo as palavras, mas o peso da resposta tem um tempo determinado. O Senhor está dizendo, vai acontecer, eu garanto. Só que não é agora, tem um tempo determinado. Então, escreva. E até o fim falará. Os irmãos estão acompanhando? E não mentirá ou enganará. Ele está dizendo, você não vai nem acrescentar e nem diminuir. Você vai falar tudo que eu disser. Verdade, nada além da verdade. E tem mais. Se tardar, em outras palavras, se eu demorar para você no seu tempo, sabe o que você faz? Desiste. Não, está dizendo, espera. Não entendi. Se eu demorar para cumprir o que eu estou falando, não perca a esperança, não perca a fé. E o que é que eu faço, Senhor? Espera. Espera. Está escrito, irmãos. Está escrito. Espera-o, porque certamente virá e não tardará. Ele está dizendo, se tardar, espera. Mas espera, porque não vai tardar, não vai demorar. Versículo 4: eis que a sua alma se incha, não é reta nele, mas o justo pela sua fé viverá. O que o Senhor está dizendo aqui? Você vai ver que mesmo em meio a essa podridão terrível que está lastrada, se tiver um justo, ele vai escapar, ele vai viver. O segredo é esperar e não se contaminar. Diga para o seu irmão, espera, não perca a fé e não se contamina.
Você está entendendo? Em outras palavras, não se acostume em ver o certo virando errado, o errado virando incerto, e você dizendo agora é normal. Isso é normal. É nada de normal, é anormal. Não perca a esperança. Espera, aguarda, porque Deus vai intervir, porque Deus vai agir, porque a justiça de Deus não tarda e nem falha. É no tempo determinado por Ele em que ela vai se cumprir em ação. Não vai demorar. Que mais, Senhor? Versículo 9. Passa aí para o 9. Eu fiz questão de mencionar versículo por versículo para você entender e depois não pensar, essas palavras são dele, é opinião dele, é pensamento meu. Eu estou te mostrando de acordo com a Bíblia, com a palavra. Versículo 9. Olha o que o Senhor diz. Ele começa dizendo o que? Só o início, em alto e bom som, que ele começa dizendo? Não, só o ai. O que ele começa dizendo? Ai. Ai de quem? Ai daquele que se ajunta em sua casa bens mal adquiridos. Comete este tipo de conceito, adquirindo para si maus em sua casa, maus bens, ai deles. E esses bens aqui, para você entender bem a profundo, são aqueles que motuam a base da corrupção. Você está entendendo? São aqueles que compram-se e se vendem. E estão enriquecendo, e estão adquirindo, e estão possuindo, e estão tendo bens mal adquiridos. Porque isso aconteceu na época. Os grandes arrancavam dos pobres, os corruptos arrancavam a lã dos que não tinham, e os que tinham. A injustiça imperava amplamente. Aí ele diz: para pôr o seu ninho no alto. O que é pôr o ninho no alto? Crescer à base da injustiça. Versículo 10. Vergonha maquinaste para a tua casa, destruindo tu a muitos povos, pecastes contra a tua alma. Versículo 12. Mas a mensagem não acabou não. Fique ligado, você vai entender no fechamento que Deus quer falar. Ai daquele que edifica a cidade com sangue, e que afunda a cidade com a iniquidade. Lembra que eu disse para um bom entendedor poucas palavras? O que mais a gente se vê nos dias de hoje são aqueles que edificam a cidade com sangue, derramamento de sangue. Versículo 15. Ai daquele que dá de beber ao seu companheiro. Aqui a gente entende que o problema não pesa só para quem bebe, mas para quem oferece também. E eu vou mais a fundo do que isso, para quem vende também. E nessa época aqui, lembra que eu disse no início? Os cabas forçavam os outros a beber. Para que? Está escrito: tu que lhe chegas o teu odre e o embebedas para ver, irmão, está escrito, a sua nudez. Vai tratar com Jeová. O que o Senhor está dizendo para Abacuque? Abacuque, tu lembra que eles zombavam lá, embriagando um, embriagando
esmagando o outro, zombando, escarnecendo. Não te preocupa, Abacuque, eles vão prestar conta comigo, Abacuque. Versículo 18: que aproveitará a imagem de escultura que esculpiu o seu artífice, e a imagem de fundição que ensina a mentira, para que o artífice confie na obra, fazendo ídolos. Sabe o que o Senhor está dizendo? Eu vou prestar conta com quem adora os ídolos e com quem fabrica os ídolos, que tem ouvido, mas não escuta, e tem boca, mas não fala. Você está entendendo? Vou tratar com eles, por quê? Porque, irmãos, o povo naquela época deixaram Deus de fora, viraram as costas para Deus, fizeram para si ídolos de madeira, de ferro, de bronze, de prata, e se curvava diante deles e adorava a eles. Deus estava dizendo para aquele povo: eles vão ter que entender e conhecer o peso da minha mão, e entender que a nação desta terra só tem senhor e não tem senhora, só tem salvador e não tem salvadora, só há um Deus poderoso, justo, eterno, fiel, e Ele é justo em suas causas, Ele é Deus. Acabou, bispo? Não. Versículo 19: ai daquele que diz. Algumas traduções está escrito pau, mas é madeira. Acorda, e a pedra muda, desperta. Por isso ensinar, pode isso ensinar, em outras palavras, os ídolos podem ensinar. Porque tem gente, irmão, que quando não servia a Deus e servia os ídolos, irmão, fazia viagem a longas distâncias e ainda andava metros e metros de joelho para pagar promessa. E agora que serve a Deus não consegue obedecer o Senhor. Naquela época não tinha tempo ruim para fazer as caminhadas noturnas, para andar de joelho nas escadarias, para fazer as suas dedicações, as suas devoções. Mas quando está servindo a Deus, não tem disposição para servir a Deus. Pode os ídolos ensinar, irmãos? Não. Eis que está coberto de ouro e de prata, mas no meio dele não há espírito algum. O Senhor está dizendo: é só um pedaço de pau, meu filho. É só um pedaço de madeira, é só um pedaço de gesso, é só um pedaço de pedra. Por quê? Porque é oco por fora e é oco por dentro. É vazio por fora e é vazio por dentro. Não tem espírito nele, não tem espírito nela. Mas nós não, nós temos um espírito dentro de nós. Esse espírito nos santifica, nos purifica de todo pecado. Esse espírito nos levanta, esse espírito nos alegra, esse espírito nos capacita, esse espírito nos renova. Que espírito é esse? É o Espírito Santo de Deus que está falando com a noiva do Cordeiro nessa noite. Está dizendo: aguarda, porque a justiça do Senhor está para chegar, diz o Deus dos exércitos. Eu vou tentar explicar de uma forma simples para você entender. Eu imagino o Senhor olhando e dizendo: Abacuque, terminou? Terminei, Senhor. Imagina Abacuque indo para casa, dobrando os seus joelhos e dizendo: falei tudinho para Deus. Deus está sabendo de tudo. Não omiti nada, e também escrevi tudo o que ele falou com letras legíveis e declaráveis, e vou guardar amplamente, porque ele falou e ele é Deus que cumpre com as suas promessas. Mas eu fico imaginando Abacuque depois lembrando:
Só existe uma forma de reverter esta história, este cenário, porque o homem fechou o coração para Deus, a violência se alastrou, a corrupção já imperou, ninguém tem mais amor por ninguém, ninguém tem mais misericórdia por ninguém, a coisa virou uma bagunça terrível. Só existe uma maneira da história ser mudada. E que maneira é essa? Através de um avivamento. Aí nós chegamos no capítulo 3. E Abacuque inicia a oração dizendo: a oração de Abacuque em forma de canto: ouvi, Senhor, a tua palavra. Não entendi. Senhor, anteriormente, oh meu Senhor, lá no capítulo 1, Senhor, eu apresentei ao Senhor o relatório de tudo que estava acontecendo e pedi ao Senhor que entre com justiça, porque o Senhor se manteve em silêncio, Senhor. Aí depois do versículo 1 do capítulo 2, o Senhor respondeu, o Senhor começou a falar que o Senhor ia fazer com o povo. Oh, Senhor, 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 aviva a tua obra. Aviva, Senhor. Aviva. Traz um avivamento, Senhor. Mas que este avivamento, Senhor, não seja no final, mas que seja, está escrito, irmão, pelo amor de Deus, que este avivamento não seja no final, mas seja no meio. Já viu crente novo convertido? No início, eu quero, mas quando chega no meio, não quer mais. E Abacuque está dizendo: Senhor, não espera terminar, tudo em perca, tudo em tristeza, tudo em decadência, Senhor. Aviva a tua obra, Senhor, mas aviva no meio dos anos, Senhor, e no meio dos anos a notifica. Remante calamasteria veneria lante corramaste rebas. Se nós folhearmos as páginas da Bíblia Sagrada, nós só vamos encontrar um homem como nós, convencendo a Deus a não destruir os homens. E este homem foi Moisés. Moisés chegou um tempo que perdeu a paciência com o povo. O povo rebelde, Senhor. O Senhor manda maná e eles têm saudade de cebola. O Senhor manda fartura e eles querem cebola. O Senhor tira da escravidão e eles querem cebola. O Senhor quer saber de uma coisa? Mata tudinho. O Senhor disse: não, Moisés, paciência, Moisés. Esse povo é meu povo, Moisés. Não está escrito, mas quem sabe já pensou, o Senhor fala: esse povo é meus bichinhos de Jacó. Esse povo, ele só precisa de um líder que tenha paciência, Moisés. E esse líder é você, Moisés. Moisés, tu foi chamado para conduzir o povo. É assim mesmo, Moisés. É ingratidão, Moisés. É assim mesmo, Moisés. Mas Moisés, meu filho, não desista. Desista não. Tu está pedindo para eu destruir o povo, Moisés. Esse povo tem jeito, Moisés. Passa-se os tempos. O Senhor olha para o mesmo povo e diz: eu vou matar esse povo tudinho. Quem perdeu a paciência com eles agora foi eu. Moisés tem razão. Moisés tem razão. Foi exterminar. Moisés disse: Senhor, tem misericórdia, Senhor. Mata não, Senhor. Senhor, misericórdia, Pai. Eu já aguentei tanta coisa, Senhor. Aí o Senhor interviu. Foi. Aqui Abacuque pediu justiça, cautela, peso da mão de Deus. Só que quando ele clama por avivamento, depois que ele diz: notifica, Senhor, avivamento.
Faz justiça, Senhor. Só que tem um porém, Pai. Só que tem um porém, Senhor. Senhor, o povo é terrível, Pai. Aliás, é mais do que terrível, Senhor. Eu quero ver justiça, Senhor. Só que, Senhor, traz um avivamento. Eu sei que o Senhor está irado com este povo. Eu também estive várias vezes. Mas, Senhor, na ira, lembra-te de que, irmãos? Da tua misericórdia. Abacuque está dizendo: Senhor, o ditado popular diz que pau que nasce torto nunca se endireita. Mas tu, Senhor, além de Rei dos reis e Senhor dos senhores, o Senhor é carpinteiro também. Senhor, lembra-te da misericórdia, Pai. Porque se o teu avivamento vier, Senhor, o que está desendireitado vai se endireitar. O que está fora vai entrar dentro. O que está perdido vai ser encontrado. O que está caído vai ser levantado, Senhor. O que está sujo vai ser limpo, ó Deus. O que está vazio vai ser cheio da tua presença, Senhor. Aviva, ó Senhor, a tua obra, Pai. Porque avivamento, irmãos, não é só pular, rodar, saltar, profetizar, não. Avivamento é mudança de caráter. Avivamento é mudança de vida. Avivamento é quebrantamento de corpo, alma e espírito. O que é isso, pelo amor de Deus? Quando o avivamento vem, Deus pega o traficante e faz dele um pregador da palavra dele. Quando o avivamento vem, Deus pega a prostituta, liberta ela, transforma ela e faz dela uma missionária em sua obra. Quando o avivamento vem, Deus pega o ladrão, o assaltante, o perverso e faz dele pastor de ovelhas. Quando o avivamento vem, Deus pega o craqueiro, o drogado e faz dele um levita na casa do Senhor. Quando o avivamento vem, Deus pega o alcoólatra e faz dele um obreiro na casa do Senhor. O avivamento está surgindo cada dia sobre nós. Que nós precisamos para as nossas vidas é justiça do Senhor, mas também do seu avivamento. Aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos. Repita assim comigo: Senhor, eu preciso, nós precisamos do verdadeiro avivamento em nós. Deus falou comigo profundamente acerca desta palavra. E Ele disse que o primeiro fator que a nossa geração necessita para receber o avivamento,
é se esvaziar de si mesmo, para ser cheio do avivamento de Deus. Que isso, bispo? Sim, porque Deus falou comigo. Tem muitos que estão cheios, não é de pecado, mas estão cheios de ansiedade, cheios de preocupações, cheios de decepções. Outros estão cheios de mágoas, cheios de rancores. E o Senhor está dizendo nesta noite: tem avivamento para nossas vidas, mas primeiro nós precisamos esvaziar de nós mesmos, é tirar para fora. A segunda coisa que nós necessitamos para receber o verdadeiro avivamento é ter sede e fome das coisas de Deus, da presença de Deus. Você não precisa responder para ninguém, mas lembra aí, quanto tempo faz que você não sente a presença de Deus? E olha que você já sentiu poderosamente a presença de Deus e hoje não sente mais. O Senhor está dizendo: está faltando sede, está faltando fome, está faltando fome, está faltando sede, e Ele quer nos alimentar nesta noite. A gente sem avivamento não vence luta, não vence problema, não vence depressão, não vence ansiedade, não vence afronta, não vence desânimo, não vence tristeza, não vence decepções, não vence aflições, não vence angústias, não vence desprezo. Mas se a gente tiver cheio do verdadeiro avivamento, esta prova é nada, essa depressão é nada, esta ansiedade é nada, esta fraqueza é nada, este vazio é nada, este sentimento de incapacidade é nada. E hoje Deus marcou para dizer: Ele vai responder com avivamento nesta noite sobre a nossa vida. Terceiro lugar, para recebermos o verdadeiro avivamento, nós precisamos querer, porque Deus não é invasor. Se você se conforma em vir culto após culto, entrar no culto e voltar para casa da mesma forma que entrou, isso é um direito seu, isso é uma escolha nossa. Irmão, está faltando a gente voltar como antigamente, a se preocupar com o quê? Com nós não sentirmos profundamente a presença de Deus. Não é culpa do culto. Esse culto é uma mesmice, é as mesmas oportunidades. A liturgia do culto é a mesma coisa. Eu já sei quem vai pregar, eu já sei quem vai cantar, eu já sei quem vai falar, eu já sei quem vai ter oportunidade. É sempre a mesma coisa. Está na hora da gente mudar esta mesma coisa. E como é que a gente começa? É por nós mesmos. É eu entrar e dizer: não vou sair daqui vazio, não vou sair daqui vazia, não vou voltar para casa carregando esse peso de ansiedade, não vou voltar para casa e dormir à base de remédios fortes. Eu vou voltar para casa cheio, eu vou voltar para casa transbordando, eu vou voltar para casa voando na presença de Deus. Quem está entendendo, levante a mão para adorar a Ele.
Quando nós estamos enfermos, existem sintomas. Quando estamos enfermos, existem sintomas. Mas quando precisamos da presença de Deus, também existem sintomas. E quando sentimos a presença de Deus, existem sintomas também. E que sintomas é esse? Porque tem gente que já sentiu a presença de Deus e nem percebeu ainda. Já vem culto após culto, mas não percebeu ainda. E o Espírito Santo está movendo sobre a vida dele e sobre a vida dela. E que sintomas são esses, bispo? Me explica. Aquele arrepio que você sente, aquela alegria que vem transbordando, aquela vontade de chorar. Você não quer fazer outra coisa a não ser chorar. Que é isso? É o Espírito Santo fluindo em você, dizendo: eu quero derramar sobre a tua vida o verdadeiro avivamento, mudança de vida, mudança de história. Você não vai ser o mesmo, não vai ser mais a mesma, porque o verdadeiro avivamento te alcança hoje. Fica de pé em nome de Jesus. Olha aqui para mim. Eu vou usar eu como exemplo, depois eu falo você. Eu já venci prova na minha vida, deserto na minha vida, luta na minha vida, que eu olhava e eu dizia: é impossível vencer. Mas eu estava tão cheio, mas tão cheio, que eu venci. Mas já teve fases da minha vida de eu estar tão vazio, mas tão vazio, de eu olhar para um gigante desse tamanhozinho assim e ficar com medo. Como é que eu vou vencer? Isso é nada diante de Deus, meu querido. Deus tem vitória grande para nos entregar. Mas se a gente tiver vazio, a gente não vai receber. Esta palavra que eu vos prego não é minha. Este sermão que eu vos ministro foi dado pelo Espírito de Deus. E Ele garante com suas palavras. E Ele marcou essa noite para dizer: você e eu e nós só vai voltar para casa hoje vazio, vazia, se a gente quiser. E não confunda avivamento, irmão. Tem evidências, rodar, pular, evidências do mover do Espírito Santo, mas não é tudo. Tem gente aqui nessa noite que não vai rodar, não vai pular, não vai sapatear, mas vai chorar, vai se sentir tremer, vai sentir o arrepio, vai sentir o abraço do Espírito Santo. Mas nós vamos ser tocados pelo verdadeiro avivamento nessa noite. Sai do teu lugar e vem aqui para frente. Vem para cá, irmãos. Vem toda a igreja, vem para cá. Pertinho aqui, já pertinho. Eu estou aqui debaixo da cobertura do Espírito de Deus. Deus vai fazer coisas grandes aqui em nossa vida. Pode deixar o fundo bem baixinho, baixinho, baixinho. Pode vir mais para pertinho, vem mais para pertinho. Vamos fechar isso aqui tudo, vem bem para pertinho. Para quem já sentiu, você vai sentir de novo. Para quem nunca sentiu, o Espírito Santo quer se apresentar a você aqui nesta noite. Porque a expectativa do inimigo de nossas almas é que a gente chegasse até o final como uma história fracassada, mas o Senhor está intervindo no meio desta prova, no meio desta dor, no meio desta aflição, no meio desta depressão, no meio desta ansiedade, no meio desta enfermidade, no meio deste problema, no meio desta fraqueza, no meio desta solidão. Deus vai intervir agora aqui nas nossas vidas. O que eu faço, bispo? Me explica. Só fecha os teus olhos aí agora. Fechou os olhos? Não olhe para quem está perto de você. Agora é só você e Deus.
Começa a falar com Deus aí. Tem gente que chegou aqui e disse: eu tenho tanta coisa para falar com Deus, eu não estou aguentando mais. Ele sabe. Ele está te ouvindo, Ele está te vendo aí agora. Eu estou debaixo da cobertura do grande do grande Deus, do grande eu sou. Ele está lendo teus pensamentos aí agora, declamando. Ele vai te revestir de unção, de autoridade, de alegria, uma presença tão gloriosa que vai transbordar dentro do teu ser. Começa a sentir agora. Começa a sentir agora. Vai dizendo glória, 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 glória. Se vier línguas repartidas como de fogo sobre os teus lábios, você não vai se segurar, você vai falar em línguas estranhas, você vai adorar. Se te der vontade de chorar, você vai chorar, não vai segurar as lágrimas, mas comece a receber o que Deus tem sobre a tua vida. E agora, recebe a presença de Deus, recebe a presença de Deus. O Espírito Santo já está anestesiando pessoas aqui. Vai falando com Deus aí. Ninguém vai colocar a mão na cabeça de ninguém aqui agora. O Espírito Santo está visitando corações e vidas aqui, e Ele está fazendo coisas grandes e novas na tua vida, porque não acabou. O Senhor manda dizer: não acabou, não acabou. Ele está trazendo avivamento no meio dos anos, no meio da tua história. Deus está movendo o sobrenatural aqui nessa noite. Recebe a presença de Deus. Vem Espírito de Deus sobre nós. Aplaucho remendo camanto tarabacha praprasai. De calaço cromanto remene cantalabacho remene calabas. Enemine que sotia paia sobre anteplaico tergamanteia. Já tem gente que está sentindo o corpo queimando, aquecendo. O que é isso? É a presença do Espírito Santo sobre a vida das crianças, sobre a vida dos jovens, sobre a vida dos homens, sobre a vida das mulheres. Começa a receber, está chegando aí, olha aí. O mondele que a sabra calabaiotei, o te que se que de provia sobra no que te pá, o ramando que te assobia cai, shabadaste que levou-se, teribiaste que confessai, o remito e te classopovia teiopou. Recebe aqui na tribuna, recebe aqui, recebe na nave da igreja, recebe poder, recebe poder, recebe poder, recebe poder, recebe poder, recebe poder. Olha aí, já está enchendo, já está batizando, batiza, 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 renova, 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 renova. Recebe poder, recebe poder, recebe poder, recebe poder, recebe poder. Tecatapoia sobe caiochá, o rebequente propia forca da placa sai, o ramai de clofor que ela vai. É hora de avivamento, é tempo de avivamento, é hora de avivamento, é tempo de avivamento. Recebe poder, recebe poder, recebe poder, recebe a presença de Deus agora. Fica em espírito de adoração. Não coloque as mãos sobre a vida de ninguém. O Espírito de Deus está operando aqui, irmãos. Esquece quem está à tua esquerda, esquece quem está à tua direita, que é entre você e Deus. É entre você e Deus. Decline chori means stay the staria. Levasto rovandarramanto te provai. Onomando que stei ancho provosti carrimito e astai.
O Senhor está dizendo, tu pediste, Ele está te atendendo agora. Tu dizes, Senhor, eu quero sentir esta presença, Ele está derramando sobre a tua vida agora. Olha aí, ninguém te segura mais, ninguém te segura mais. Sairei que vichor capaz. Ele está passando em revista, Ele está revestindo vidas de poder aqui nesta noite. Está acontecendo cura, libertação, restauração, restituição. Recebe a presença de Deus aí agora. Continue adorando, continue adorando, continue adorando. Pode dizer amém? Amém. Toma posse da tua vitória, volta para o teu lugar, adorando a Jesus. Guarde esta palavra no teu coração. Uma vez guardando-a, coloque em prática. Porque não podemos ser apenas ouvintes, mas sim praticantes da palavra do Senhor Jesus. Senta